Jorge Viana, de fato era o primeiro inscrito, fiz questão de falar após a ordem do dia para trazer à tribuna alguns dados divulgados por estudo do IBGE em 10 anos. Senhor presidente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, realizou e agora publica mais uma edição do Censo Populacional, visitando moradia a moradia, nesse imenso país. Desde então, os dados têm sido consolidados, analisados, de modo que, aos poucos, assim, temos mais conhecimento da situação, felizmente podemos dizer, cada vez melhor do perfil socioeconômico dos brasileiros. É fato notável que o IBGE tenha sido capaz de realizar o censo completo da população brasileira de quase 200 milhões de habitantes, para assim determinar a localização, tamanho, hábito, o dia a dia de cada família. O uso extensivo de tecnologia móvel na pesquisa tornou-a a primeira operação totalmente digital em tal escala. Além disso, por não ter utilizado papel, houve benefícios econômicos e em defesa do meio ambiente e da própria nação. Vamos aos dados. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e em cada localidade. É por meio dele que são coletadas informações para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Além disso, esses dados tornam possível acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução e outras características da população ao longo do tempo. É por meio do censo que a sociedade poderá saber quantas escolas é preciso, quantos hospitais, equipamentos públicos são necessários em cada localidade, bem como obras e infraestrutura. Os dados da pesquisa também orientam a iniciativa privada no planejamento dos seus próprios investimentos, ajudando na solução de locais para a instalação de fábricas, shopping, escolas, creches, cinemas, restaurantes, farmácias e etc. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os dados do censo feito pelo IBGE revelam que, de modo geral e bastante prevalecente, houve melhora em praticamente todos os indicadores que refletem a vida da nossa gente. E é claro, com uma grande satisfação, que nós podemos verificar, constatar que, embora ainda temos que fazer muito mais, eu sempre digo, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. Hoje, nós podemos dizer, o povo brasileiro vive com mais qualidade de vida do que vivia há uma década atrás. Tivemos redução considerável no número de crianças de 10 a 17 anos ocupados no mercado de trabalho. Por exemplo, no ano de 2000, 6% das pessoas ocupadas tinham entre 10 e 17 anos de idade. 10 anos depois, esse percentual caiu para 3,9%. Ou seja, reduzimos quase pela metade o número de crianças na atividade de trabalho. Um avanço promissor que dá a nossos jovens e crianças a chance de se desenvolverem de modo adequado à sua faixa etária, principalmente na escola. O nível de instrução aumentou. Na população de 10 ou mais de idade, de 2000 para 2010, o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental incompleto caiu de 65,1% para 50,2%, ou seja, diminuiu em torno de 15%. Já o de pessoas
com pelo menos o curso superior completo aumentou 4,4%. Foi para 7,9%. E o percentual de jovens na faixa de 7 a 14 que não frequentavam a escola caiu de 5,5% para 3,1%, aproximadamente também 50%. O Instituto aponta que houve redução no índice de analfabetos. Em 2000, esse percentual era 12,9%. Agora, com a publicação, baixou para 9%. Em números absolutos, 14,6 milhões de pessoas não sabem ler nem escrever, de um universo de 162 milhões de brasileiros com mais de 10 anos. Aí vem um dado. De 2000 a 2010, a taxa de mortalidade infantil caiu de 29,7 óbitos crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivas para 15,6, o que representou um decréscimo em matéria de óbitos de nada mais e nada menos de 47,6%. A média da idade da população aumentou e o percentual de todas as faixas etárias até os 25 anos reduziu sua participação na pirâmide etária brasileira, enquanto que as faixas acima de 25 anos aumentaram a sua contribuição. Também mudou a média de habitantes por domicílio. No ano de 2000, era de 3,8 pessoas por moradia, número que passou 10 anos depois para 3,3. Acredito que esse não deixa de ser um indicador que demonstra a melhoria das condições de vida do brasileiro. O outro dado, o nível de ocupação no país subiu em 10 anos de 47,9 para 53,3. Na região sul, senhor presidente, tivemos um acréscimo de 53,5 para 60,1, mantendo-se como o índice mais elevado em todas as regiões do país, ou seja, na região sul, onde fica o meu querido Rio Grande do Sul. Durante a década de 80 e parte da de 90, falava-se muito do achatamento da classe média, termo usado por analistas para descrever os variados problemas enfrentados pelo país no período, já que muitos dizem que a classe média é que toca o crescimento. Por outro lado, a partir da implementação do real como moeda, a abertura da economia nacional, a estabilidade na maior parte dos últimos 18 anos fizeram surgir uma classe média mais pujante, que deu sustentação à nossa economia durante a crise econômica mundial que se iniciou em 2009 e que até hoje não terminou. Em 2003 a 2009, mais de 12 milhões de famílias, quase 40 milhões de pessoas, senhor presidente, de 2003 a 2009, quase 40 milhões de pessoas ascenderam às classes C e B de renda. A fraqueza da classe média de 20 anos atrás ficou nos livros de história e hoje esse grupo representa mais da metade da população brasileira. O Brasil, em 10 anos, se tornou uma economia de classe média, com renda maior e bem mais distribuída, e ainda contará com o processo de inclusão de pessoas de faixa de renda mais baixa no mercado de consumo por mais esta década, segundo avaliam os analistas, e aí podíamos lembrar o crescimento do salário mínimo, que saiu de $60 para em torno de $350. Em 2003, as classes A, B e C representavam cerca de 49% das famílias brasileiras. Atualmente, essa proporção saltou de 49%, senhor presidente, para 61%. Em números absolutos, o incremento de família nessas faixas de renda foi ainda maior, porque o número total de famílias saltou de 48,5 milhões em 2003 para 57,8 milhões agora, em 2009 e 2010. Como a classe C
tem renda média muito próxima da renda média do país, podemos afirmar que em 2003, menos da metade dos brasileiros encontrava-se em um patamar médio de consumo, enquanto que hoje quase 2/3 da população já estão nesse nível. Em 2010, o rendimento médio mensal da pessoa ocupada foi de R$ 1.345, contra R$ 1.275 em 2002, ou seja, houve um ganho real de no mínimo 5,5%. Enquanto o rendimento médio real dos homens passou de 1.450 para 1.510, de 2000 para 2010, e das mulheres de 982 para 1.115, o ganho das mulheres foi, desse modo, 13,5%, enquanto que os homens passaram a receber 4,1%, a mais do que recebiam em 10 anos atrás. A mulher passou a ganhar 73,8% do rendimento médio do trabalho do homem. Em 2000, esse percentual era 67,7%. Claro que é uma diferença, que nós brigamos muito ainda, queremos mais, as mulheres deveriam receber o mesmo índice, mas que houve um crescimento, houve. E vamos torcer que o Congresso aprove um projeto que está aqui no Senado, veio da Câmara, garantindo, pelo mesmo período, a mesma atividade, a mesma produção, a mulher o mesmo salário que o homem. Quanto à etnia ou raça, senhor presidente, houve evolução nos números de pessoas que se declararam negras ou pardas. No ano de 2000, 44,7% das pessoas se diziam dessas etnias, ao passo que agora esse percentual passou para 50,7%. A maioria da população, portanto, já se diz negra ou parda. Entretanto, em 2010, o rendimento médio dos negros era de R$ 834. Continuava bem menor que o dos brancos, R$ 1.538. Além disso, a diferença nas condições de vida da população negra ou parda explicam sua maior longevidade em relação aos outros. As mortes entre os que não são negros estão mais concentradas nas idades avançadas e são resultado principalmente do câncer e doenças do aparelho cardiovascular. Já os negros têm alta taxa de óbito entre os jovens de 15 a 29 anos, principalmente do sexo masculino, por conta externas, como acidentes e assassinatos, homicídios. Em resumo, os dados do censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam melhorias generalizadas nos padrões de vida da população brasileira nos últimos 10 anos. Entretanto, restam ainda desigualdades que, se analisadas e com as informações do IBGE, nós podemos combater a desigualdade, principalmente de gênero e de raça. São essas desigualdades, ao meu ver, que devemos procurar combater, visto que jamais se poderá falar em justiça social enquanto prevalecerem desigualdades tão grandes, baseadas meramente no sexo ou na cor da pele. Senhor presidente, aproveito os meus últimos minutos para fazer ainda um registro que vem lá do meu Rio Grande, e que encaminhei um voto de aplauso para esse tema e já foi lido e apresentado aí junto à presidência do Senado. Senhor presidente, a revista Proteção, publicação com 25 anos de existência e circulação nacional, integrante do Grupo Sinos, realiza esse ano em Porto Alegre a 16ª edição da Prevensul, Feira de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência, de 17 a 19 de abril, no Centro de Eventos da Fiergs. Esse evento reúne profissionais das áreas de saúde e segurança do trabalho, em diversos eventos técnicos, seminários, jornadas, cursos. Entre os eventos, teremos, no dia 19 de abril, o encontro dos técnicos de segurança do trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Esse evento, organizado pelos sindicatos dos técnicos de segurança do trabalho do Rio Grande do Sul, Sinditeste,
na abertura desse evento, já que eu fui técnico no Temente de Segurança do Trabalho, senhor presidente, esse senador que vos fala agradece muito, porque será homenageado em virtude do nosso compromisso com essa causa, com a causa desta categoria profissional, em especial porque fui autor da lei do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas e também da lei que instituiu a estabilidade aos acidentados no trabalho. Senhor presidente, a revista Proteção do Grupo Sinos está completando um quarto de século, 25 anos. É pioneira na área de segurança e saúde do trabalhador. É uma leitura obrigatória para profissionais do setor. Por isso, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, concluindo a minha fala, peço respeitosamente e encaminhei à mesa um voto de aplauso desta casa à revista Proteção, pelos serviços prestados de bem informar a valorização da saúde e a segurança do trabalhador. Senhor presidente, infelizmente os índices mostram que o Brasil fica entre os países com mais acidentes de trabalho do mundo. Por isso, revistas como essa, seminários como esse, debates como esse, que visam combater o acidente de trabalho, só tem que merecer os elogios dessa casa. Por fim, termino dizendo, senhor presidente, que recebi o convite hoje e estarei, nesse mês ainda de março, em Novo Hamburgo, ouvindo o setor do calçado. Explico por quê. Quando houve aquele acidente lá em Mato Grosso, onde eles operam o couro cru e 4 trabalhadores morreram porque respiraram o gás tóxico proveniente dessa operação, os empresários desse setor, que conhecem o meu projeto, e o projeto visa proibir que esse produto químico seja usado no trabalho do couro cru, pediram que eu estivesse com eles, que eles querem me mostrar a realidade do setor e quais são as alternativas. Então, de pronto, eu que dediquei grande parte da minha vida, mesmo antes de ser parlamentar, e mesmo como parlamentar, na vida do combate aos acidentes na área do trabalho, eu posso afirmar aos empresários e aos sindicalistas do setor de calçado que eu estarei lá com eles para ouvir, dialogar, discutir o projeto e junto construir soluções na área de combater todo tipo de acidentes na área do trabalho. Era isso. Obrigado, senador Jorge Viana.